João Ricardo Marisseck, a gente agradece você disponibilizar uma tarde atarefada de empreendedor para vir conversar com a gente. Nosso conhecido Jota. Eu também agradeço porque de estar tendo essa oportunidade de estar aqui. Eu sempre lembro com muito carinho do tempo que eu estudei aqui. E foram alguns anos, né? Eu fiz a faculdade de uma maneira mais tranquila, porque eu já trabalhava. Então eu passei uns bons anos por aqui. Isso foi em meados de 1980, né? O que você lembra daquela época e se você se recorda ainda, o que você veio buscar no curso de turismo? Olha, eu acho que eu entrei em 1987 aqui. E o que eu me lembro foi do dia que eu passei na faculdade. Eu prestei o curso de turismo porque eu estava com muita dificuldade de escolher uma carreira que focasse em um determinado assunto, um único de conhecimento. Meu interesse era continuar estudando de tudo um pouco. E a grade curricular do curso de turismo, ela oferecia essa possibilidade, porque transitava da antropologia, sociologia, geografia, história, folclore, enfim. Ela me dava uma oportunidade de continuar estudando vários assuntos e não focar na matemática, por exemplo, ou numa determinada matéria, né? Então, um dos motivos principais pela escolha do curso de turismo foi esse. E o outro estava relacionado à possibilidade de viajar, né? Que eu acho que muita gente que pensa em turismo pensa nisso também, e eu sempre gostei desde muito cedo de fazer viagens para lugares diferentes, então tinha essa expectativa minha. Mas quando eu passei, eu me lembro que a minha mãe foi me chamar lá, me acordar e falou: "Você passou?" Eu nem lembrava que ia sair o resultado no dia seguinte. Mas eu fiquei muito feliz, porque eram poucas vagas, né? Então, aí eu vim nesse primeiro ano que a gente fazia todos juntos, todos os cursos de comunicação faziam no prédio central, né? E para mim foi muito bacana, era um universo que se descortinava, né? Abria o universo aí, saindo do ensino médio e tendo esse contato com a universidade, com trocas com pessoas diversas e acesso a leituras e textos muito diferentes do que se tinha no ensino médio, né? Então eu gostei bastante, me encantou. Mas em paralelo, já nesse primeiro ano, no final desse primeiro ano, 1987, eu comecei a trabalhar na área de turismo. Naquela época não tinha muita gente que fazia faculdade de turismo. Depois que veio um boom de universidades com esse curso. E então um conhecido, quer dizer, namorado de uma amiga que sabia que eu fazia turismo, precisava de alguém para trabalhar numa agência e me chamou. Então foi logo no primeiro ano. E a partir daí eu entro na área, começo a trabalhar com a agência, né? E trabalho durante alguns anos como funcionário de uma agência até em 1992 que eu dou início, né, a Aventuras e Aventuras. Quando eu começo a entrar nesse mundo mais do ecoturismo, do turismo de natureza, eu me encontro definitivamente ir para esses locais como as Cavernas do Petar, o Visconde de Mauá. Eu até frequentava um pouco de final de semana, assim, em lugares de montanha, mas o Petar em especial foi um lugar muito forte, muito marcante, porque ele trazia um componente de imersão mesmo, uma natureza totalmente preservada, um mundo das cavernas completamente diferente. E então acho que faz uma diferença grande na minha história mesmo, ter entrado por essa linha. Eu falei, pô, é aqui que eu quero, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu vou ficar. Essa sua história de empreendedor, ela, durante um bom tempo, ela correu paralelamente com a sua formação, né, dentro da universidade. O que você percebe de articulação entre esses dois trajetos, né, paralelos? Tem articulação? Tem, sem dúvida. Na verdade, num primeiro momento, para mim, havia uma sedução muito grande do mercado, né, da prática, tudo que estava se descortinando ali com essas viagens, esse encantamento todo que eu experimentei, né? Então,
Eu lembro que eu cursei o primeiro ano muito bonitinho, assim, o segundo ano eu já percebi que eu não ia dar conta de fazer da mesma forma que eu tinha feito o primeiro. Então eu adotei uma estratégia de fazer uma quantidade menor de matérias e ir levando em paralelo a escola e a faculdade e o trabalho, né? E era interessante porque, se por um lado eu tinha esse contato com a natureza, esse encantamento todo, por outro eu tinha acesso aqui a discussões, eu tinha acesso a textos, a reflexões mais abrangentes sobre todo o universo da comunicação, dos veículos de comunicação de massa, o poder da manipulação que isso poderia exercer. Então vai me dando uma formação maior, mais abrangente, inclusive para poder interagir com os meus clientes depois, né? Acho que em termos de formação de conhecimentos gerais, a universidade me proporcionou um diferencial para me qualificar para depois tratar com os clientes que eu atendo até hoje, né? E também eu acho que foi saudável o paralelo entre o lado conceitual, acadêmico, onde você tinha que aprender sobre algo na teoria, e a experiência na prática, que eu me deparava com situações que eram muito contraditórias em relação à teoria, até certo sentido, porque na época, 1988, 1989, o termo ecoturismo estava em franca expansão, né? E a gente lia muito trabalho sobre ecoturismo fora do Brasil, mas no Brasil ainda não existia nada similar, né? De certa forma, as empresas como a Aventuras, a Ambiental e outras, elas foram pioneiras mesmo nesse segmento no Brasil, e a gente tinha uma realidade muito diferente de outros países. Então, tinha uma característica própria, onde o que era possível ser feito nesse mercado. Então, acho que havia essa ponte, né, de trazer alguns questionamentos que eu trazia da prática para a universidade e também alguns ensinamentos que eu absorvia da universidade para aplicar nas viagens, como trabalhar com grupos pequenos e buscar fomentar o desenvolvimento das comunidades, incluir as comunidades no processo de desenvolvimento do turismo, né? Que eu acho que isso vem um pouco dos ensinamentos, do conhecimento adquirido na universidade, e também, claro, de um desejo mesmo que já era latente, mesmo antes, quando eu era mais novo, que eu já viajava para Nordeste, fui para Itaúnas com 15 anos. Como eu fiz a faculdade de uma maneira um pouco mais tranquila, eu tive contato com alunos de outros anos, não só do ano que eu entrei. E num dos anos, um ano que era logo abaixo do meu, se eu não me engano, tinha um aluno, Sérgio Miranda Paz. Ele já tinha feito engenharia, ele já tinha feito educação física, ele estava cursando sua terceira faculdade, que era o curso de turismo. E nas férias de janeiro, se eu não me engano, ele tinha ido à Ilha do Marajó, num município chamado Ponta de Flechas, aonde ele foi dar aula de cursinho para jovens, né? Então ele teve essa experiência pessoal e chegou lá, ele ficou pensando, poxa, já recebi tanto da universidade, né, do estado, da Universidade de São Paulo, e essa população aqui, vendo a realidade, como eles viviam tudo, ele teve uma ideia de fazer um intercâmbio. Então, por iniciativa dele, ele bancou a ida da classe inteira de turismo. Essa história. A classe inteira éramos acho que 10 ou 11 alunos, não sei se chegava a 10, não tinham muitos alunos, mas de toda maneira nós pegamos um ônibus aqui em São Paulo, seguimos para Belém de ônibus, quase 40 horas de viagem. Chegamos lá e fomos para essa comunidade, e lá espalhou e foi 2 alunos para cada família. Então, assim, em 1999 nós estávamos fazendo homestay em comunidade no Marajó, né? E é interessante porque em 92, quando eu abro Aventuras e Aventuras,
a gente propõe isso. Então tem registro de, inclusive notinha no jornal que a gente pôs, convocando as pessoas para participar de uma viagem que elas iam para o Marajó ficar dormindo em casa de família. Que é algo que hoje é uma coisa que se fala mais, é mais atual, mas ainda é algo que está em expansão, né? Que não está totalmente consolidado. Então, olha só o que a universidade fez por mim, né? Através do Sérgio, aí, né? De perceber a importância mesmo de você promover essa interação e ter esse contato, trazer a comunidade como parte desse processo do turismo mesmo nos locais, né? Bom, no processo de formação da Aventuras, como eu disse há pouco, eu procuro essa amiga, ela dá sinal verde, a gente começa a trabalhar, eu peço demissão, aí ela precisa sair, ela precisa abandonar o projeto, porque ela ia seguir na carreira de educadora dela com mestrado, doutorado, e eu sigo trabalhando com a empresa, né, com a Aventuras. E aí, isso era janeiro de 92. E a gente fez um folheto divulgando as primeiras 3 viagens. Aliás, só para fazer um folheto já era uma novela naquele tempo, porque era a arte final que você fazia na régua, com caneta, compasso, mandava para a gráfica, até ficar pronto o folheto, até chegar na casa das pessoas. É incrível você pensar que hoje em dia eu sento no computador, monto isso em 5 minutos e já chegou na casa das pessoas. Mas ali era um processo que demorava meses, né? Bom, pois bem, nesse folheto vendia a primeira viagem, que era dia 12 de abril, para fazer um rafting em Juquitiba. Eu conhecia o José Roberto Pupo, que foi o precursor da canoagem no Brasil, campeão sul-americano de canoagem, que trouxe os botes de rafting para o Brasil. E aí eu combinei com ele da gente fazer. A Aventuras acho que foi a primeira empresa a organizar comercialmente um rafting, que antes era mais como esporte. E a viagem aconteceria em abril. E o que eu fiz? Eu convidei a turma toda para fazer uma viagem experimental para Juquitiba. Então, a primeira viagem que eu, como Venturas, levei foi dos alunos do meu curso de turismo para Juquitiba fazer um plano piloto, assim. Foi uma viagem piloto para fazer um rafting em Juquitiba, que foi 1 ou 2 semanas antes da viagem inaugural oficial, vamos dizer assim, da empresa, né? Então tá aí, a Faculdade de Turismo fez parte da história da Aventuras até aí. Então, essa discussão de planejamento turístico, de desenvolvimento, de impactos que a gente tem no curso desde essa época, acho que é a grande marca do curso, ela, mesmo você trabalhando uma perspectiva de empreendedor, ela tem uma influência grande na sua ação, né? Sim, sem dúvida. Havia essa preocupação. Eu me lembro que quando eu entrei no curso, no primeiro ano do curso de turismo, eu entrei em crise, porque eu já tinha visto outros destinos serem destruídos pelo turismo. E aí eu falei, poxa, mas eu vou contribuir para que isso aconteça? Eu estou fazendo uma faculdade que vai, em última análise, favorecer que possam acontecer situações como eu tinha visto acontecer no Guarujá, em Santos, Camboriú, enfim, outros locais, né? E até que, em um dado momento, eu me dei conta que, obviamente, que o turismo era irrefreável, né? É uma coisa que ele está acontecendo, ele vai continuar a acontecer. É da natureza humana, as pessoas elas têm sede de conhecer os lugares, de expandir os horizontes, e ele vai chegar em todos os lugares. Em alguns lugares ele vai chegar com mais facilidade, mas ele vai chegar. E, portanto, o que pode fazer diferença é quem está trabalhando naquele processo. Se eu me abstenho de trabalhar com turismo, eu estou abrindo espaço para alguém que talvez tenha outro tipo de preocupação que não a inclusão da comunidade, que não os preceitos que a gente trabalhava aqui em sala de aula. E então eu percebi que era melhor fazer parte desse processo e, ao fazer parte, ter condições de orientar isso com atitudes que promovessem a inclusão, que promovessem um menor impacto do meio ambiente, um menor impacto social, do que deixar um espaço aberto que outra pessoa poderia ocupar de outra forma, né?
E com certeza, essas reflexões que traziam da faculdade, a gente levava elas para campo. E a gente estava até conversando um pouco antes sobre a dificuldade que é a universidade pública, com os recursos que tem, conseguir acompanhar a questão da tecnologia, essa condição de oferecer formação técnica atualizada para os seus alunos, né? Ensinar seu emissor de passagem em 1990, o que era aquilo. Então, você não teve isso no curso, não desse formato. Como é que você resolveu isso? Porque, no final das contas, você acabou trabalhando com isso numa agência de viagem. Onde é que você foi buscar essa formação mais técnica que te faltava? Naquele tempo existiam cursos específicos, um curso de duração menor, assim, que você fazia curso de emissão de passagem nacional e curso de emissão de passagem internacional. Nós estamos falando de um tempo que era tudo físico, era bilhete físico, tudo emitido na mão. Vamos lembrar que naquele tempo nem fax tinha, o fax chegou na sequência, assim, né? Eu começo no turismo, em agência, num tempo em que telex existia, mas nenhum dos fornecedores de ecoturismo tinha máquina de telex. Então era tudo feito por telefone e você tinha que confiar que as coisas aconteceriam conforme combinado, né? Depois, quando chega o fax, já facilita bastante e a gente tem como confirmar as reservas, documentar e tudo mais. E as coisas mudaram muito de lá para cá. Mas naquele tempo a gente tinha essa situação de emitir na mão bilhete, os códigos tarifários que precisavam, eram outros tempos. Então eu fui buscar no mercado cursos abertos, que eram cursos determinados, específicos para determinada competência, mas eu também entendia que o curso da USP ele não se propunha a essas questões mais técnicas, era mais voltado para planejamento, para discussões conceituais, para a gente aprender como desenvolver o turismo de uma região ou de um município, o turismo enquanto política de Estado. Mas o curso da USP ele tinha essa vocação mais de formar planejadores, né? Então a gente, quando vai para o mercado, vai ter que tapar esses buracos buscando outros cursos de competências específicas, né? Você fez o curso, você disse aí que você fez o curso numa pegada mais leve, né? Tem uma boa história sobre a sua pegada leve, sobre o seu trabalho de conclusão de curso. Você quer compartilhar com a gente? Bom, na verdade, como eu disse, né, eu entrei em 87, trabalhei na Ambiental durante alguns anos, depois abri Aventuras em 92. E o volume de trabalho que ocupava o meu tempo era muito grande. E paralelo à minha vida pessoal também, eu logo me casei, então sobrava muito pouco tempo para dedicar aos estudos. Eu estava bastante focado na missão de fazer a empresa dar certo, 92, 93. E aí eu estava chegando no final do curso, mas eu já estava sem fôlego, quase que eu não conseguia mais continuar esse curso. Então, eu fui fazendo quase que 1 ou 2 matérias por semestre nesse final. Mas chegou no último ano, eu tinha que fazer o trabalho de conclusão de curso e aquilo me parecia uma tarefa muito difícil, ainda que eu tivesse já cumprido boa parte do curso. Então faltava acho que 1 ou 2 matérias e mais o trabalho de conclusão de curso. E aí ocorreu uma coisa muito bacana aqui, que acho que esse ambiente que a ECA e o curso de turismo proporciona, que é as pessoas se conhecerem, né? Como nós estávamos em grupos pequenos, em turmas de 10, 8, 15 alunos no máximo, né? Todo mundo se conhecia e tinha uma proximidade aqui muito grande. Então, quando está faltando 1 ano para eu praticamente ser jubilado da faculdade, porque tinha um prazo de 10 anos para concluir o curso, eu sou chamado pelos professores, a Olga Tulik me convoca, a Doris me convoca, eles começam a falar: pô, Jota, você está no finalzinho, vamos, vai. E aí eu recebo uma força muito grande deles para concluir o curso, né? Para concluir essa parte. Até porque, diziam eles, e hoje olhando para trás eles tinham total razão, eu já tinha uma bagagem considerável de mercado que poderia ser trazida aqui para dentro da universidade e ser compartilhada.
E eu tinha acompanhado todo o desenvolvimento, a implantação do ecoturismo brasileiro. Então, eu estava lá participando ativamente disso, sabia quem eram as empresas, eu tinha acesso a essas empresas, então quando eu me dei conta de que era possível fazer o trabalho de conclusão de curso com esse tema, né? E aí eu consigo finalmente concluir os estudos em 1996. Uou. Nessa atuação profissional que você teve aí, posterior à sua graduação, você foi buscar na universidade uma outra formação, uma complementação? De fato, eu não voltei. Eu cheguei a entrar no mestrado logo depois que eu concluí a graduação, mas estava nascendo minha filha, mais a empresa, enfim, não consegui mesmo seguir na carreira acadêmica. Você não voltou para estudar, mas você voltou para trazer essa experiência profissional em muitos momentos, né? Sim, eu tive oportunidade de vários convites que eu trouxe essas experiências todas que eu estava tendo para compartilhar aqui com os alunos, né? Isso aconteceu até a semana passada mesmo, estava no IASH. Na sua fala, você traz muito essa importância de pensar os destinos, e não é uma fala comercial, é uma fala de quem entende o turismo pela sua complexidade, que me parece que tem muito a ver com a formação da graduação sua, que a grande temática é essa. Mas hoje, quando a gente fala da formação de um bacharel de turismo, você acha que essa formação, né, essa preocupação, ela ainda é válida? É por aí que a gente tem que continuar caminhando? Ainda tem espaço para a atuação de um profissional nesse universo? Olha, Karina, eu quero acreditar que sim. Assim, acho que eu ficaria muito triste se eu achasse que não tem espaço, mas eu entendo que o turismo, na verdade eu tenho pensado muito do turismo do futuro, né? O que vai acontecer, né? Eu acho que ainda tem muito espaço para isso ser valorizado pelos profissionais que estão surgindo e contemplado, né? Como fazer isso de uma maneira autêntica, né? Não fake, não ser uma coisa comercial, como você mesmo colocou aqui, né? Eu acredito que todas as preocupações elas são válidas. Eu acho que o turismo é a indústria menos impactante, por mais que ela tenha seus impactos negativos no meio ambiente e mesmo culturais, a gente sabe disso, não vamos discutir se tem ou não tem, a gente sabe que tem. Você tem outras indústrias muito mais predatórias, muito mais impactantes, e eu continuo achando que uma boa saída é a gente ter um monte de gente bem preparada, bem qualificada para trabalhar o desenvolvimento do turismo num outro nível, pensando mais em sustentabilidade. A dica que eu vou deixar para os alunos é algo que está muito vivo para mim nos últimos meses, né? Que eu acho que todo mundo tem que se perguntar qual é o turismo do ano 2021, e 22 e 23, o que vem pela frente, né? Acho que tem que ficar muito atento ao que está acontecendo. As mudanças que a gente teve tecnológicas nos últimos anos, elas foram muito acentuadas, não tem precedentes na história de mudanças tão acentuadas. De telex para tudo online, se passaram um pouco mais de 20 anos, é muito pouco, né? Aliás, da televisão a cores para o que nós estamos vivendo hoje, com todo mundo nos celulares, smartphones, são 60 anos, é nada na história. E isso acarreta uma série de mudanças de comportamento sociais, e o turismo também está mudando e vai mudar com essa mesma velocidade, né? Então, o que é que vai ser o interesse das pessoas, né? Eu tenho algumas suspeitas, eu investigo um pouco isso, mas acho que é algo que deve ser pensado pelos alunos que estão se formando nessa profissão, tanto para quem vai trabalhar a parte de planejamento, desenvolvimento de um turismo mais sustentável para as regiões, quanto para quem vai empreender. Assim, eu acho que eu tenho visto muita coisa no sentido de uma viagem mais... Não é só mais a paisagem que é o atrativo, e também não é só a paisagem e a cultura. É a paisagem, sim,
é a cultura, sim, a interação cultural, mas é também toda a reflexão que isso pode gerar na pessoa, tudo que isso pode trazer. É quase como se fosse uma viagem de formação pessoal. As viagens podem se transformar em quase que cursos, assim, ou como algo que tem um começo antes de ir para o campo, com algum tipo de reflexão, que vá para o campo e que depois ainda tem um fechamento no final. Eu posso estar muito enganado, mas de qualquer maneira eu vejo que é algo importante de ser contemplado e pensado para quem vai trabalhar com turismo nos próximos anos.